Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco do Espaço Parlamentar, desta vez com o vereador Luiz Flávio Dias, o Flavinho, passando agora a pergunta para o nosso jornalista Rodrigo Vieira. Vereador, além de presidente, né, ex-membro, né, da Frente Parlamentar, que o senhor acabou de falar que encerrou-se as atividades aí de defesa do idoso, o senhor ainda é presidente da CPI, que investiga o contrato de concessão da Prefeitura com a empresa ambiental, que faz o trabalho de limpeza, trabalho de coleta de lixo, enfim, aqui no município. Numa das oitivas dessa CPI, em dezembro do ano passado, o diretor-geral da concessionária, da ambiental, o senhor Gerson Pedro da Silveira Silva, ele afirmou que a Prefeitura, um dos motivos dos atrasos dos pagamentos dos funcionários, do 13º, do convênio médico, que estaria em torno aí de 9 milhões, teria sido motivado pelo atraso do pagamento da Prefeitura. Gostaria que o senhor comentasse sobre esse assunto. Olha, na verdade há uma confusão de informação, porque o diretor da empresa falou e disse aqui na CPI que a Prefeitura deve 9 milhões ambiental, mas ao mesmo tempo a Prefeitura reconhece como dívida à época, reconheceu à época como 3 milhões de reais. Então isso vai ser objeto, evidentemente, de análise aqui da CPI no relatório final, para verificar, né, por que há essa brutal divergência de números, uma vez que há a diferença de 6 milhões de reais. Né? Então, mas que há uma diferença, que há um déficit, não à toa que os trabalhadores, periodicamente, os trabalhadores eles reivindicam, né? A Câmara também, a gente vê nas sessões, né? Sim. No ano passado, por exemplo, inúmeras vezes nas sessões ordinárias aqui, os trabalhadores vêm aqui, cobram, conversam com os vereadores a respeito do problema dessa questão da falta de pagamento, da demora, do atraso do pagamento da ambiental. Quer dizer, o problema existe. Perfeito. E esse atraso, ainda que seja de 3 milhões, ele impacta diretamente na execução contratual. Porque há aí os trabalhadores, o próprio sindicato que trouxe a representação, que há atraso de férias, há atraso de depósito de fundo de garantia, mas há também outras questões importantes, né? Como uma frota sucateada, sem condições de trafegar pelo município, não entrega EPIs para os funcionários. Nessa semana mesmo eu questionei o diretor do sindicato, porque esse tipo de trabalhador é que está exposto ao sol, à insalubridade. E a empresa não fornece, por exemplo, protetor solar, o que é fundamental para o trabalhador, porque isso protege ele de ter doenças aí, em especial o câncer de pele. Então, se a prefeitura atrasa, se ela não cumpre o contrato dentro do prazo regularmente, acaba impactando na má qualidade de prestação de serviço, porque se o trabalhador não recebe o salário, ele vai fazer a greve, ele vai se recusar a trabalhar, e quem sofre é quem? É a população também, né? Porque uma vez que o serviço não é bem prestado, a população acaba por sofrer esse reflexo, o que a gente vem verificando, né? Vários bairros que falam que a coleta de lixo não está regular, vários que falam também que muitas vezes não há varrição no período correto, a capina. Basta a gente andar pela cidade, agora você vai ver a cidade com mato alto por todos os lados. Isso é o quê? É um contrato que não está correspondendo às expectativas que a cidade tem, que é de ter um serviço de limpeza urbana adequado e eficaz, né? Agora, o que é importante a gente dizer? Jacareí tem o melhor aterro sanitário, um dos melhores aterros sanitários da região. Então, tem um bom espaço, tem um contrato que era para estar funcionando melhor, ainda mais, Rodrigo, com o objetivo de fazer o reaproveitamento do lixo. Esse também é um ponto que nós estamos analisando. O contrato prevê que a ambiental teria que instalar uma usina de biodigestão. E o que é isso? Separar o lixo orgânico do não orgânico para que pudesse, com esse lixo, gerar energia e renda. E essa usina ainda não está funcionando. Vereador, queria passar agora para uma questão de obra, mas relacionada a asfalto. Você foi autor de um pedido de informação que versava a respeito do recapeamento da questão da Avenida de Siqueira Campos. Mas eu queria expandir também um pouco mais, como a gente próprio conversava, tem outros pontos da cidade em que é visível, nota-se uma necessidade desse sentido, como a da Avilino.
por exemplo, uma extensão um pouco mais longa. Queria que você falasse a respeito dessa questão para a gente. Olha, eu fiz pedido da Siqueira Campos porque é uma via extremamente importante para o trânsito da cidade. Ela sai lá da Getúlio Vargas e vem desembocar na Bernardino de Campos. Então ela praticamente atravessa uma boa parte da cidade. E já há 4 anos que não há uma espécie, um tipo de recapeamento, né? Então hoje você trafegar pela Siqueira Campos é muito buraco. Isso faz o quê? Primeiro que pode ocasionar acidentes por conta desses buracos que lá estão. Mas mais do que isso, você diminui a fluidez do trânsito, porque uma vez que ela está em condição inadequada, o motorista não pode desenvolver a velocidade limite ali na via. E a par disso, Márcio, foi instalado aí os corredores de ônibus, né? E o que a gente observa é que nesse primeiro momento não está contento. As pessoas mandam fotos, né, dizendo que os carros estão também transitando por esse corredor, que era para ser exclusivo, não há fiscalização, né, a prefeitura não apresentou números para dizer, né, se reduziu mesmo o tempo de deslocamento do ônibus de uma região a outra da cidade. Não que nós somos contra o corredor de ônibus, mas é preciso saber fazer, né, fazer um corredor de ônibus para não levar nada a lugar algum, não tem nenhum sentido. As maiorias das cidades hoje de médio e grande porte, elas caminham para isso, ter corredor exclusivo de ônibus. Mas a cidade de Jacareí, por ser uma cidade mais antiga, tem poucas vias que são espaçosas, isso acaba por minimizar esses efeitos da implementação do corredor de ônibus. Então o nosso mandato ele está monitorando isso. Daqui a um mês nós vamos fazer o pedido de informação para verificar qual foi a eficácia do corredor de ônibus. Melhorou o deslocamento do transporte coletivo ou não? Como que isso se refletiu no trânsito também para os veículos individuais? Porque nós também não podemos achar que aquele que usa o carro individualmente é um ser nocivo à sociedade. Não, pelo contrário. Tem pessoas que usam o carro para deslocar, para fazer o seu trabalho autônomo, né? Para levar alguém, um idoso, uma pessoa portadora de deficiência a algum lugar, algum familiar. Então é preciso compatibilizar, você ter transporte coletivo rápido, né, que tenha eficácia, mas ao mesmo tempo você garantir vias que possam garantir que o trânsito também flua de uma maneira tranquila, né? É possível compatibilizar priorização do transporte coletivo, mas também garantir condições mínimas de fluidez no trânsito da cidade. E vou dizer uma coisa para você, em 3 anos e 2 meses de governo do atual prefeito, nenhuma via foi aberta no centro da cidade ou próximo ao centro da cidade para melhorar o trânsito da cidade. Vou pegar esse gancho que o Márcio falou do pedido de informação a respeito do recapeamento de vias do Jardim Marquês e vou remeter para uma questão de demanda de verba federal. O senhor fez trouxe para o município, através, claro, não o senhor, mas através de emenda parlamentar, alguns recursos federais. Queria saber que recursos são esses, o valor, né, a quantia, e da autoria, né, o deputado. Na verdade, assim, o nosso mandato, ele se preocupa em fazer, em apontar as críticas, mas ao mesmo momento que a gente vê uma oportunidade de trazer recursos para a nossa cidade, isso nós vamos fazer. É o deputado federal Paulo Teixeira, do Partido dos Trabalhadores, é um deputado que sempre contribui com emendas para a cidade, talvez é um dos que mais contribui com a cidade de Jacareí, é um parlamentar que eu acompanho, que eu apoiei aqui na cidade, e aí ele abriu essa oportunidade de ter um investimento do governo federal, através de emenda parlamentar, para recapeamento de vias. Então eu encaminhei para ele 2 pedidos, que é a rua José Bonifácio, aquela que cruza a região atrás aqui da Igreja Matriz, também a Armando Salles, que é próximo aqui à prefeitura, né? São 2 vias antigas da cidade que ainda é de paralelepípedo. Então nós queremos agora, né, que a prefeitura faça a lição de casa, que você indica a emenda, mas se a prefeitura não apresentar projeto, não fizer contrato, não fizer licitação, a emenda não vem, ela pode se perder e aí vira fundo perdido. Então a prefeitura tem que fazer a lição de casa para que essas 2 vias sejam pavimentadas com a emenda do governo federal. Essas 2 emendas que o senhor citou já foram liberadas? Elas já estão liberadas, a prefeitura ela só precisa fazer agora a lição de casa, que é a licitação e indicar a empresa que vai fazer a execução desses serviços. Perfeito. Bom, já que a gente está falando de emenda, vamos falar de emenda impositiva. Vereador, antes de você falar
das emendas impositivas deste ano que o senhor protocolou, eu queria que o senhor comentasse a respeito do ano anterior. A gente ouviu na tribuna por outros vereadores, não só por você, de que muitas emendas impositivas não saíram do papel. E já temos a de 2019. Como que fica essa situação, vereador? Então, olha, esse é um projeto extremamente importante para você que nos acompanha, emenda impositiva, é que o vereador agora ele pode indicar um determinado percentual do município para entidades, para a área da saúde, 50% obrigatória da saúde. Os outros 50% a gente pode indicar para outras questões, pois não? Inclusive, é um projeto de lei de autoria do senhor em parceria com o Dr. Rodrigo Salomão. Isso, é verdade. Acho que esse é um legado que a gente deixa aqui na casa, né? Várias câmaras já tinham essa possibilidade, Jacareí não. Então, eu me uni ao Rodrigo Salomão para a gente encabeçar a articulação desse projeto e foi aprovado. Agora, vamos voltar na fala anterior, né? Há um descontrole do orçamento, porque na medida em que as emendas impositivas são para serem concretizadas no ano de 2019 e parte delas não foi ainda e outras começaram a ser pagas em 2020, quer dizer que a conta em 2019 não fechou para a prefeitura. Então nós vamos continuar atento para que não foram feitas em 2019, mas a gente vai exigir que as emendas impositivas sejam todas aplicadas, porque isso está em lei, é direito do vereador, né? E o que me chateia é que, por exemplo, eu indiquei para a comunidade do Jardim Alvorada, que vai fazer uma quadra society que vai servir também não só o Jardim Alvorada, mas o 1º de Maio e também a região, até agora não saiu do papel. Então quem perde é a população, porque os vereadores têm o trabalho de indicar, apontam no orçamento e a prefeitura não faz a lição de casa, que é aplicar corretamente as emendas impositivas que forem indicadas por cada vereador. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto também, vamos falar um pouco aí das reformas que o prefeito teve que fazer na administração pública e também nas autarquias, né, e fundações, na administração direta e indireta, de uma forma geral, ao longo desses 3 anos, para adequar a máquina administrativa, ela ter que funcionar regularmente. Todos esses projetos de adequação da máquina administrativa, das reformas administrativas, das pastas que o governo teve que fazer, passaram por projeto de lei aqui pela Câmara. Todas elas foram aprovadas, né? O senhor é membro do partido da oposição, que é, né, atualmente o PT, ele participou desses debates aqui no plenário, né? Esses projetos foram aprovados. Gostaria de saber do senhor quais, hoje, analisando, depois de 3 anos, fazendo uma retrospectiva desses projetos, qual a análise que o senhor faz, né, positiva e negativa dessas reformas? Positiva porque eu vejo que hoje a categoria dos servidores públicos, ela é uma categoria que tem sido achincalhada, né, principalmente pelas autoridades, ao ponto de um ministro da Economia do governo Bolsonaro dizer que os servidores públicos são todos parasitas, né? Queria dizer para o presidente e para o ministro dele que talvez se ele passasse, né, 12 horas atendendo lá numa UBS de um bairro distante, ou se ele fosse um assistente social do município, que tivesse de fazer abordagem a moradores de rua ou abordagem às pessoas que estão jogadas na rua, eu gostaria muito de dizer se ele ainda vai continuar com essa opinião de que os servidores são parasitas. Eu repudio e não concordo com essa afirmação do ministro do governo Bolsonaro. Eu acho que as categorias em Jacareí, principalmente as de nível superior, elas estão abaixo do que pagam outros municípios aqui, e bem abaixo. Nós precisamos fazer a equiparação, e isso faz com o que, Rodrigo? Que na medida em que você faz essa equiparação, você estimula esse servidor a trabalhar melhor ainda, né? Vamos dar um exemplo aqui dos professores. Eles têm um salário menor se comparado às cidades do mesmo porte aqui da região. Mas a educação do município, ela já atingiu a meta do IDEB, que é o Índice de Desenvolvimento que mede a educação básica, a qualidade da educação. O que era para ser em 2021 foi alcançado em 2016. Então você resulta daí o quê? Que mesmo ganhando um salário menor se comparado às outras cidades, nossos professores se empenham para dar uma qualidade na educação do município. Então eu penso que nós precisamos equiparar as carreiras de nível superior. As de média, as reformas foram realizadas, né? Ela acabou aumentando o salário de modo a se tornar mais compatível com outras cidades da região, mas o que eu vejo de negativo? Vejo de negativo a ineficácia do prefeito de manter a receita do município.
Porque uma vez que você deu os reajustes ao servidor público, ainda mais você precisa velar pela sua receita, para que você, inclusive, não comprometa, não chegue ao ponto do que chegou a nossa cidade já há tempos atrás, de não ter dinheiro para pagar o 13º, de não ter dinheiro para pagar o funcionalismo público. Então eu vejo como importante a gente recuperar o poder econômico dos salários dos servidores públicos, mas ao mesmo tempo eu volto naquela outra questão que eu tinha apontado. O prefeito precisa ter coragem de dar reajuste em tributo, precisa ter coragem de reduzir despesas correntes para garantir uma receita com a finalidade de custear o pagamento dos servidores públicos, mas ao mesmo tempo não retirar a capacidade do município de investir nos serviços essenciais, saúde, educação e em obras para o município. Vereador, só para a gente finalizar, gostaria de um minutinho seu para expectativa. O que o senhor pensa a respeito desse ano eleitoral, um ano bastante complicado no sentido político e institucional? Qual é a expectativa para esse ano e como que o senhor vai? Como que acontece aí dentro da Câmara Municipal? Qual que é um projeto, alguma coisa relevante a se colocar? Conta para a gente. Olha, só para me não, Rodrigo. Eu queria só saber a sua opinião em relação à rejeição. Só para me andar nessa pergunta, qual é a sua opinião em relação à rejeição das contas do Marco Aurélio aqui na Câmara? Olha, na verdade, assim, esse ano é um ano eleitoral, né, e nós temos aqui que cumprir o papel institucional da Câmara, que é atender os munícipes, que é ler os projetos, estudar todas as questões que vêm à Câmara Municipal. Então, o trabalho institucional ele não pode ser confundido com o trabalho eleitoral. E parece-me que o governo e a sua base, já desde que assumiu aqui na casa, ficou pensando em eleição. Ao ponto, aí respondendo a sua pergunta, de trazer uma conta do Marco Aurélio de mais de 16, 19 anos atrás para ser votada novamente em plenário. A gente sabe que não se queria fazer justiça, que se queria retirar um importante candidato do cenário eleitoral. Então isso faz com que eu julgue a vinda dessas contas depois de 19 anos, 16 anos, né, como uma questão eleitoral, não há outra forma. Agora, o que eu posso dizer? Que eu e minha equipe vamos continuar fazendo esse papel institucional aqui na casa, né? E dizer que a perspectiva é de que Jacareí retome o crescimento, né? A nossa cidade ela precisa continuar como fez há 4 anos atrás, trazendo grandes empresas, montadoras, melhorar a economia do município, porque isso melhora a receita também da prefeitura para poder ter mais investimentos em obras. Então é essa perspectiva que eu tenho, né? Que Jacareí em 2020 reencontre o caminho que estava experimentando alguns anos atrás, de crescimento econômico, de sustentabilidade, mas ao mesmo tempo de desenvolvimento da pessoa humana. A cidade não é feita só de prédios, não é feita só de indústrias, não é feita só de automóveis, ela é feita também de pessoas. E para essas pessoas que nós temos que governar e para essas pessoas que nós temos que construir políticas públicas para causar o bem-estar. Que Jacareí em 2020 reencontre o seu caminho. A gente agradece a presença, então, do vereador Luiz Flávio Dias, além do jornalista Rodrigo Vieira. Esperamos que você tenha gostado desse espaço parlamentar. TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade.